Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Antes de assistir a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e logo em seguida comente o vídeo e compartilhe nas redes sociais. Assim você estará ajudando o canal a crescer. Graça e paz, amados. A profecia do Novo Testamento também possui um elemento de predição, mas o espírito é diferente. Se não temos o espírito correto, o entendimento correto, a profecia estará cheia de misturas da lei. Muitas vezes você impõe a mão sobre as pessoas e declara que elas são amadas do Senhor, mas logo em seguida declara o juiz de Deus. Você diz que o juiz de Deus virá sobre tal pessoa, por causa de algum pecado ou de alguma falha. Isso é misturar a graça com a lei. João Batista veio no espírito e poder de Elias, e o Senhor Jesus disse que o menor no reino hoje é maior que João Batista. Ou seja, o menor hoje é maior que todos os profetas do Velho Testamento. Lucas capítulo 7, versículo 28. O Senhor Jesus disse que João Batista foi o maior dos profetas, maior até que Elias, porque ele apontou diretamente para o Senhor. Nós nos tornamos profetas maiores quando apontamos para o Senhor Jesus. No entanto, o menor no reino dos céus hoje é maior que João Batista. Elias nos lembra João Batista, mas Eliseu tipifica ou aponta para o Senhor Jesus. Na verdade, o nome Eliseu em hebraico é Elisha, que significa Deus é salvação. Um sentido semelhante ao nome de Jesus, que significa Jeová é salvação. Todos os milagres de Eliseu, exceto um, são milagres de graça. Também todos os milagres do Senhor são de graça, exceto um, a maldição da figueira. Por outro lado, todos os milagres de Elias são de juízo. Na primeira vez que ele aparece, ele já decreta 3 anos de seca em Israel por causa do pecado do povo. Elias tipifica o juízo, enquanto Eliseu tipifica a graça do Senhor. Assim como João Batista precedeu o Senhor, assim Elias veio antes de Eliseu. Elias viveu uma vida de ascetismo, isolado, no deserto, vestido de pelos de camelo e com os cabelos longos. Eliseu, ao contrário, era um profeta acessível. Ele ministrou entre leprosos, viúvas, reis e sacerdotes. A profecia do Novo Testamento precisa ser filtrada com a cruz. Nunca podemos dizer a um filho de Deus que os seus pecados serão sempre lembrados por Deus. Não podemos tolerar pessoas que querem parecer profetas às custas da condenação do povo de Deus. Todos sabem que más notícias se espalham mais rápido e profecias de calamidade são um bom negócio, pois trazem popularidade. Se você colocar como título de um livro revelando quem é o anticristo, tal livro vai vender muito, pois muitos querem apenas ser populares. Precisamos rejeitar toda profecia que não tem o espírito da nova aliança. Muitos, assim chamados profetas, somente declaram sobre morte e condenação. Mas o Senhor está levantando uma geração de filhos que irão profetizar de acordo com a verdade atual da nova aliança. No Velho Testamento, todos os profetas que profetizavam coisas boas eram falsos profetas, pela simples razão de que não havia o cumprimento da aliança entre o povo. O Senhor ainda não havia morrido pelos pecados deles, então a condenação estava sobre eles. Por isso, no Antigo Testamento, a profecia era negativa, mas agora é positiva. Hoje, uma promessa negativa é uma promessa falsa, a menos que diga ao cristão ou ao pecador o que ele deve fazer. A profecia do Novo Testamento precisa ser filtrada com a cruz. Com a cruz. Não podemos tolerar essas pessoas que querem ser profetas às custas de condenação dos outros. O próprio Espírito diz através de Paulo: quem tentará condenação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem o justifica. Romanos 8:33. O apóstolo Tiago diz que quando Elias profetizou, ele não teve de orar insistentemente para que chovesse, e depois declara que Elias simplesmente orou para que voltasse a chover. Isso está registrado em Tiago, capítulo 5, versículo 17 a 18. O apóstolo Tiago diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós, e orou para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu.
Orou de novo e o céu deu a chuva e a terra fez germinar os seus frutos. O fato, porém, irmãos, que as coisas não aconteceram assim como Tiago diz. Primeiro, Elias apenas declarou que não choveria, mas depois ele teve de orar insistentemente para que voltasse a chover. Como explicar isso? A maneira como Deus vê é diferente de como vemos. Para Deus, a declaração de Elias de que não iria chover foi uma oração forte, uma oração intensa. Para nós, aquilo nem sequer parece como oração, mas para Deus foi algo poderoso. Elias declarou que não iria chover, porque ele conhecia a condenação de Deus sobre a idolatria do povo. Ele apenas declarou que estava escrito em Deuteronômio 28 e 24. Segundo Tiago, a oração de Elias foi uma oração intensa, mas ele apenas orou de acordo com a aliança. Nesse mesmo princípio, hoje, quando declaramos a verdade da nova aliança, o Senhor vem para confirmar a nossa palavra. Todavia, depois da grande vitória sobre o Monte Carmelo, quando os profetas de Baal foram derrotados, Elias teve de orar insistentemente para que chovesse. Por que precisou orar assim? Porque somos propensos a acreditar mais na maldição do que na bênção. Elias precisou orar para crer que a bênção realmente viria. Esta é a razão porque ele é o tipo de profeta do Velho Testamento. Ele não estava persuadindo a Deus, mas estava se esforçando para crer, estava se esforçando, estava convencendo a si mesmo a crer na bênção. Hoje, porém, para um profeta da nova aliança, a bênção é um caminho natural, tipo a declaração de Elias: não vai chover, segundo a minha palavra. Lembra quando Naamã veio para receber oração? Eliseu simplesmente o mandou se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou indignado porque ele tinha uma visão de como deveria ser a oração. O texto diz: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da enfermidade, da lepra, e restauraria o leproso. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 11. Ainda hoje, as pessoas que vêm receber oração, vêm com a mentalidade de Naamã. Até mesmo aqueles que vão orar também caem no mesmo erro de fazer uma oração para agradar a pessoa. A oração poderosa aos olhos de Deus é aquela que está em linha com a aliança. Quando declaramos a palavra da nova aliança, ainda que numa breve afirmação, o poder de Deus é liberado. Como reis e sacerdotes, não deveríamos orar por enfermos e oprimidos do diabo. Deveríamos apenas ordenar que a doença e a opressão saiam. Não existe, na verdade, uma ordem para que oremos com os enfermos, mas há uma ordem: curai os enfermos. O problema é que não temos ousadia, não usamos a nossa autoridade. Há momentos em que precisamos orar insistentemente, mas há momentos em que precisamos falar. Lembra quando Moisés estava diante do Mar Vermelho? O Senhor lhe disse: porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Êxodo 14, 15 e 16. O bordão, irmão, simboliza a autoridade. Nós recebemos poder e autoridade do Espírito Santo. Por isso precisamos proclamar a cura do enfermo, declarar a purificação do leproso, expulsar os demônios. Nessas circunstâncias precisamos usar de autoridade e comandar contra a doença e a opressão. Se não acontecer o que você diz imediatamente, continue falando e falando até que se cumpra a palavra. Disse ainda Jesus: o reino de Deus é assim, como se dormisse um homem e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29. A semente é a palavra e nós a semeamos. Quando falamos, proclamamos. Você dorme, acorda dia após dia, mas continua declarando a palavra até que a semente termine, até que a semente germine, sem você saber como. Sabedoria, irmãos, não é saber como, mas saber semear a palavra. A terra por si só frutifica, não é resultado do seu esforço. A erva é 30 por 1, a espiga é 60 por 1, o grão cheio na espiga é 100 por 1. Isso significa que o milagre quase sempre é paulatino e gradual. Nós somos constituídos reis e sacerdotes, e a palavra do rei tem poder. Pela palavra do sacerdote, toda a demanda é resolvida. Nós somos reis sobre os homens, mas sobre doenças, demônios e poderes espirituais, somos sacerdotes. A vontade de Deus
se materializa depois que você abre a sua boca e a proclama. Podemos ver esse princípio em Ezequiel 37. Se Ezequiel se calasse, os ossos secos nunca reviveriam. Um vale de ossos secos é uma doença crônica que os médicos dizem não ter solução, ou uma dívida muito grande que não pode ser paga. O Senhor perguntou a Ezequiel: poderão reviver esses ossos? O Senhor também nos pergunta: o seu casamento poderá sobreviver? Essa empresa poderá ser levantada, sair da crise? Essa doença pode ser curada? A resposta do Senhor foi: profetiza aos ossos secos, diga a eles que revivam. Se Ezequiel se recusasse a fazer isso, a profetizar, nada teria acontecido. O poder de Deus está disponível, mas o profeta precisa falar. Ezequiel falou com esqueletos. Nós precisamos falar com coisas inanimadas, com circunstâncias, com doenças, com demônios. Nós falamos e enquanto falamos, Deus opera. Muitos cristãos não têm resultado porque estão fazendo coisas em vez de falarem. As coisas de Deus somente acontecem depois que alguém abre a sua boca e as proclama. Meu amado, o Espírito do Senhor está sobre você, porque Ele te ungiu com o Espírito Santo para você evangelizar os pobres. O Senhor te enviou para proclamar libertação aos cativos, para dar restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça de Deus, do favor de Deus. Você recebeu a unção do Senhor e essa unção permanece em você. Amém? Que o Senhor te abençoe.